Olá, shalom a vocês, meus amados que me ouvem no dia de hoje, que eu não sei que dia vai ser, mas eu quero trazer uma palavra do Senhor para o teu coração e para o meu coração também, porque a palavra ela primeiro penetra em nós para que possa ter a saída correta, né, dos nossos lábios. E a palavra que eu quero trazer hoje, né, é sobre vencendo aquilo que já foi vencido. Como vencer aquilo que já foi vencido? Né? Nós tendemos a lutar contra algo que já está derrotado. Nós tendemos a ter lutas contra situações que já foram vencidas na cruz. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Né? Eu tenho tido algumas buscas de ajuda em relação a coisas que eu tenho percebido e notado, né? Que existe uma batalha, não só na mente, mas também na área sentimental, emocional, ou seja, no coração. E essa parte do coração é algo muito melindroso, porque tudo aquilo que é gerado na nossa mente e desce para o nosso coração tende a tomar uma proporção de ação para que as coisas aconteçam. Então, esse cuidado que nós devemos ter no nosso dia a dia, né, buscando impedir a ação da nossa mentalidade carnal, da nossa mentalidade que não está em Cristo, né? Aquela mentalidade que tem entrado como conflito e batalha na nossa mente e tem nos levado a atitudes que não provêm da parte do Senhor para as nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, lá em Colossenses 3, versículo 9 ao 10, a gente vai achar o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá? Olha só. Não mintais uns aos outros. Ok. Por quê? Porque tudo que está em oculto fica sob o domínio das trevas. Tudo que está escondido, tudo que está impedido de vir à luz, fica sob o domínio de Satanás, fica sobre o inimigo, sobre o domínio do inimigo. Mas quando a gente traz isso para a luz, quando a gente traz isso para a verdade e expõe a verdade, ela se torna luz. E aí, Satanás, ele não tem mais domínio nenhum sobre essa situação na nossa vida. Então, nós nos vestimos do novo homem. Então, o velho já não nos cabe mais. Tá? Então, a gente tem que se renovar pelo conhecimento do novo, daquele que é imagem. Né? Daquele que é a imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Cristo, então é nele que devemos nos espelhar. Mas lá em Provérbios, e aí você vai entender porque eu estou falando de mentira e de engano, tá? Em Provérbios, vamos abrir a nossa palavra, em Provérbios capítulo 14, tá? Provérbios 14, versículo 5, ele vai dizer: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Ou seja, aquele que é da verdade vai agir com a verdade, mas aquele que é da mentira, ele vai agir com a mentira. Em João 8, vamos passear, né? Vamos passear na palavra. Em João 8:44, a gente vai ver de quem procede a mentira. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira, ela tem uma raiz, e a raiz está em Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, olha só. Ele vem com um pacote de mentiras para a nossa vida. Ele vem com um pacote de engano para a gente. Então, a gente, no nosso dia a dia, surgem situações, surgem circunstâncias em que nós vamos nos deparar com um engano o tempo inteiro. E aonde
está a verdade? Palavra. A palavra é a verdade. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é essa verdade, a palavra de Deus, que vai nos libertar de todo esse pacote de engano. Por exemplo, tem dia que você acorda sacudido. Tem dia que você acorda para baixo, tem dia que você acorda se sentindo, sabe, nada, um lixo, não se sente amado, se sente rejeitado, enfim, uma série de coisas. E isso é tudo engano. Esse é o pacote da mentira, de que você não é amado, opa, você é amado. Porque alguém morreu por você na cruz, a ponto de dar a sua própria vida por amor a você, e amor maior não há. Né? Você também é amado por pessoas. Embora você possa até não se sentir amado, talvez a sua carência seja tão grande e a sua necessidade de suprir essa carência seja tão grande que você não consegue enxergar o amor das pessoas ao seu respeito, talvez porque elas não fazem tudo que você gosta, talvez porque elas não fazem tudo que lhe agrada. E aí, quando alguém não nos agrada, a gente tende a achar que essa pessoa não nos ama. Mas eu quero te dizer que essa é outra história enganosa. É outra invenção para te enganar, para te desiludir, para te desanimar e desencorajar a seguir a tua jornada, né? Ele fala aqui, né, que o diabo fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, a mentira, que nele não há verdade. Então todos os pensamentos, e eu tenho dito isso em outros vídeos. Se vocês assistirem algum outro vídeo meu, vocês vão ver que eu sempre falo a questão de bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Então, olha, o pensamento do Senhor ao teu respeito e ao meu respeito são pensamentos de paz. Esses são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Então, esses são os pensamentos que tem que penetrar no nosso coração. Ele tem pensamentos de esperança, mas o inimigo, ele não tem pensamentos de esperança. Ele tem pensamentos de desesperança. E qual é a desesperança que está entrando no teu coração nesse dia? Qual é a desesperança que está ruminando na tua mente? Qual é a desesperança que tem tomado conta do teu emocional, que tem gerado medo, que tem impedido você de caminhar com o Senhor? Eu quero te desafiar nesse dia a ir além daquilo que você vê, a acreditar e crer naquilo que você não vê, que é aquilo que o Senhor tem para você. Talvez uma mentira tenha sido plantada na sua mente e descido para o teu coração de que você não é amada, de que você não é amado, de que você não é escolhido, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele te escolheu, e é por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje, porque você foi escolhido pelo Senhor, e escolhido para viver uma vida, e não uma sobrevida. Nunca diga eu estou sobrevivendo, porque o Senhor não tem uma sobrevida para você, ele tem uma vida para sua vida, ele tem vida e não uma sobrevida. Então nós temos que viver e não sobreviver, porque ele é um Deus de vida. Lá em 1 Timóteo, vamos lá, Paulo falando para Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, Paulo nos faz lembrar exatamente do que temos vivido nos dias de hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, de 1 a 3, mas o Espírito expressamente, deixa eu ver se eu estou certa aqui, capítulo 4, versículo 1 e 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Enfim, não vou me abster a esse outro versículo, mas eu quero que você entenda o seguinte: nos últimos tempos, a nossa fé, o nosso amor, muitas coisas se esfriarão, muitas coisas estarão esfriando, se afastando, e que muitos darão ouvidos a vozes de engano, que pode estar até dentro do nosso próprio meio. Infelizmente, essa é uma verdade muito triste, porém uma realidade. E de
hipocrisia e de mentiras cauterizando a nossa consciência, cauterizando a nossa mente. O que é algo cauterizado é algo que já está ali, ó, ferido, inflamado e está estabelecido, permanente. Mas eu quero te dizer que para cada cauterização da tua mente em engano, tem uma verdade que limpa, que restaura, que purifica, que é o sangue do Cordeiro, que é a palavra de Deus. Essa é a verdade que desfaz qualquer cauterização do inimigo na nossa mente, no nosso coração. Talvez o teu coração esteja cauterizado por dores. Talvez você esteja lutando uma luta que você já venceu, mas nem sabe. Porque o inimigo, Satanás, esse babaquinho aí, o diabo, ele mesmo, ele já foi vencido, gente, na cruz. Jesus venceu ele na cruz. A gente não precisa vencer porque ele já foi vencido. O que a gente precisa é não dar ouvidos ao que ele diz. O que a gente precisa é não aceitar o que ele lança de sentimento. É não aceitar o que ele lança de pensamento. Por quê? Porque tudo que ele vem trazer é um pacote de mentiras. É um pacote de engano para mim, para você. E aí é que tá. Até quando você vai aceitar essa mentira? Até quando você vai aceitar esse engano na sua vida? Até quando você vai lutar uma luta que você já venceu em Cristo? Porque a palavra diz que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque a palavra diz que com Cristo eu sou mais que vencedora. Porque a palavra diz que todas as coisas posso naquele que me fortalece. Porque a palavra diz que quando eu estou fraco é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha, a força não está em mim e em você. A força está em Cristo. E ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele faz. Lá em Números, capítulo 2, vamos lá para o Velho Testamento, passeando hoje. Números, capítulo 2, versículo... Números 23, tá? Números, capítulo 23, versículo 19. 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus, ele não é Deus que fala e deixa solto. Ele é Deus que fala, que faz e que cumpre, porque ele é zeloso para com a sua palavra. Então, eu quero te dizer o seguinte, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não sei quem está me ouvindo, né, quem está me vendo, mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não é só fiel para cumpri-la, mas ele é zeloso para terminá-la. Porque ele não é Deus que começa e não termina. Ele é Deus que começa e termina, que fala e faz, que quando diz ele cumpre. E lá em Deuteronômio 11, versículo 18, ele diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Olha só. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos entender que tem uma chave aqui. Olha, ponde as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. A alma, o coração, é onde a gente guarda as emoções, desejos, sentimentos. E ponde por sinal da vossa mão. Na mão está a prática das nossas atitudes. Quando a gente faz algo, geralmente nós fazemos com as mãos, não é verdade? Então a gente tem que guardar, praticar, e ele fala assim, ó, para que estejam por testeiras, ou seja, para que esteja na nossa mente. Em outra versão você vai ver algo relacionado à mente, a mentalidade, a cabeça, né? Então, entre os vossos olhos, ou seja, para que a gente não esqueça. Ó, guardou a palavra no coração, na alma, nas nossas emoções e sentimentos, porque as nossas emoções e sentimentos não podem governar o nosso corpo, não podem governar a nossa mente, não podem governar as nossas atitudes, porque não fomos feitos para ser governados, mas fomos feitos para governar. Deus nos fez para governar e não sermos governados. Então, ele fala para que a gente guarde a palavra
no coração, que a gente pratique, né? E que a gente não esqueça. E como a gente não esquece? Quando a gente medita, amados, a gente precisa meditar nessa palavra e a gente precisa guardá-la. Mas para finalizar, vamos lá para Romanos, né? Eu quero ler mais 2 livros com vocês rapidinho. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 a 7, né? Rua de Romanos, número 8, 5 a 7. Olha só que tremendo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja, a inclinação para o Espírito não é só vida, ela é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, olha só, que tremendo isso aqui, gente. Preste atenção. Quem você está alimentando no seu dia? Você está alimentando sua carne, é sua carne que vai vencer, é sua carne que vai tomar as rédeas da sua vida. Mas se você está alimentando o seu espírito, se você está orando, se você está lendo a palavra, se você está buscando a Deus, tem intimidade, relacionamento, nós estamos vivendo um tempo de oportunidade, de intimidade e relacionamento com Deus. Então, se nós nos inclinarmos para o Espírito, para as coisas do Espírito, estaremos agradando a Deus e a nossa vida será regida pelo Espírito Santo. Mas se nós nos inclinamos para a carne e alimentamos a carne, estaremos desagradando a Deus. Então, quem você tem alimentado no seu dia? Quem você tem alimentado na tua manhã? Quem você tem entregue a sua vida, o seu coração, quando você acorda, né? E em Jeremias, finalizando agora de verdade, em Jeremias, nós vamos encontrar uma palavra tremenda. Gente, a palavra do Senhor é vida. E se você não teve a oportunidade de conhecer esse Deus, mergulha na palavra dele, que você vai se deparar com coisas incríveis e extraordinárias. Isso é o Senhor falando, tá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Olha, não se preocupa com o que estão falando ao seu respeito. Não se preocupa com o que estão dizendo ao seu respeito. Porque os pensamentos ao seu respeito são de paz. E os pensamentos que importam são do Senhor. E ele diz que ele esquadrinha o coração. Gente, ele conhece os seus pensamentos. Como é que eu posso abrir a minha boca para falar de alguém que eu não conheço, que eu não esquadrinho? Como é que eu posso me importar com alguém que não me conhece, não me esquadrinha, não me sonda, não conhece os meus pensamentos? Então eu quero dizer para você, não precisa você se desesperar lutando contra aquilo que já foi vencido. Traga a verdade para a sua vida. Traga a palavra de Deus para a sua vida, traga a verdade que é Cristo. E essa verdade vai te libertar a ponto de você saber quem você é. E que você não precisa lutar contra aquilo que já foi vencido na cruz. Jesus venceu e você é vencedor. É vencedora. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira. Recebe isso em nome de Jesus e não deixa nenhuma mentalidade, nenhum sentimento cauterizado transformar as tuas ações e desanimar você nessa jornada. Levanta a tua cabeça, anda, e o Senhor te chama para fora como chamou Lázaro hoje. Lázaro, vem para fora. Então é o Senhor te dizendo, olha, fulano, ciclano, sai para fora, anda, levanta a tua cabeça. Nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, coloca as coisas que estão em oculta, traz elas para a luz, coloca a verdade nelas. E o Senhor que te conhece, que te sonda, que esquadrinha o teu coração e que tem pensamentos de paz ao teu respeito. Ele te ama e ele está cuidando de você. Então,
Lembre-se, você é vencedor. Não lute contra o que já venceu, mas entregue na cruz, entregue ao Senhor a tua vida e Ele cuidará da tua vida. Então, apenas confia nele e descansa. Muitas vezes a gente dá uma atenção que não é para dar ao problema e ele termina sendo maior do que ele é, porque a gente foca muito nele. Foca em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa vida. E ele não tem uma sobrevida para você. Ele tem uma vida e vida em abundância. Porque ele, o Senhor, termino com esse versículo, Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um os seus caminhos, segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa lembrar a cada amanhecer que o Senhor é com você. Amém? Um grande beijo, fica na paz, que o Senhor abençoe a vida de vocês.